Então, boa noite. Que Jesus, nosso querido Mestre, nos envolva em suas vibrações de paz e de amor. E para iniciarmos, do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, guardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregam no círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Fechemos então os nossos olhos e convido a todos a pensar em Deus, nosso Pai de amor e bondade, em Jesus, o nosso querido Mestre, a nossa Mãe, Maria Santíssima, a Dr. Bezerra e toda a sua equipe, rogando que nos envolvam em vibrações de paz, de serenidade e de equilíbrio. Que os nossos corações, nessa noite, estejam aptos à mensagem que nos será trazida e que, acima de tudo, nos esforcemos na nossa renovação pessoal, para que sejamos, onde quer que estivermos, um pontinho de luz a disseminar somente o bem, somente o belo. Rogamos, Pai, que nos fortaleça, mas principalmente que fortaleça aquele que passa por provas tão dificultosas, por provações tão acerbas. Reconforte, Pai, cada coração. Fortalece a fé de cada um de nós, para que, no dia a dia, sejamos gratos pelas oportunidades que nos concedes de renovarmos a nós mesmos. Fica conosco, Pai amado, nesta noite, envolve o nosso querido palestrante, para que a sua mensagem nos alcance corações e mentes e nos desperte para a realidade do Espírito. E assim seja. Então, nós estamos recebendo hoje o Eli Rosa, que vem da cidade de Viçosa, falar para nós. Ele frequenta o Centro Espírita Camilo Chaves e é um prazer recebê-lo novamente. Fique à vontade. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Falar de Espiritismo, falar de Evangelho de Jesus, tem que ser um prazer para a gente. A gente sabe que, como diria o apóstolo Paulo de Tarso, né? O grande divulgador do cristianismo, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então vocês podem saber, né, que a começar dos nossos guias espirituais, quando a gente vem
de coração aberto, se sentindo feliz para uma reunião desta, nós estamos muito bem acompanhados. E se porventura nós tivermos algum adversário invisível aos nossos olhos e ele nos acompanhar, é muito bom também, porque ele também precisa de ser acolhido, esclarecido, e o melhor lugar do que uma casa espírita não há para isso. Nós vamos tratar do tema aqui hoje, nós vamos falar sobre espiritismo, o conhecimento que nós encarnados e desencarnados precisamos de ter, e o reflexo disso na evolução espiritual de cada um de nós e da humanidade. É possível nós evoluirmos sem conhecimento, né? Qual foi a importância que Jesus deu a conhecimento? Qual a importância que os espíritos que trouxeram a doutrina dos espíritos a Kardec deram a conhecimento? Nós nos aproximaremos de Deus apenas, e é um apenas muito importante, se nós tivermos um coração bondoso, uma alma voltada para o bem. Mas se os Espíritos nos responderam na questão número 1 do Livro dos Espíritos, de que Deus é a inteligência suprema do universo, eu tenho um coração bondoso, eu sou uma pessoa do bem, sou espiritualizado, mas eu, sem conhecimento, sem inteligência, eu me aproximarei da inteligência suprema do universo? É para nós pensarmos, certo? Gosto sempre de iniciar, quando eu começo com esse assunto, então, óbvio, comecemos pelo mais rico, pela informação mais brilhante. Comecemos por Jesus, que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus diz aquela famosa frase, tão repetida nos dias atuais, mas que poucos verdadeiramente já pararam para refletir. Mas que nós espíritas, né, que somos chamados a pensar, ter uma fé com raciocínio, nós espíritas somos chamados a questionar, né, a não acreditar nas primeiras conversas que chegam até a nós. Nós já fizemos uma reflexão sobre essa frase de Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma frase pequena, mas que diz tanto. Então, a partir do momento que nós assumimos a postura de sermos espíritas, eu preciso entender essa fala de Jesus, colocar isso dentro do espiritismo, porque Jesus então está falando, conhecereis. Ele está falando claramente que naquela época, 2000 anos atrás, a humanidade aqui não conhecia a verdade. Não conhecíamos, não tínhamos conhecimento. Óbvio, por isso que ele trouxe o Evangelho. Mas perceba a fala dele, você pode buscar em várias traduções, né? O tempo do verbo conhecer, né, está no futuro. Conhecereis. O que ele está dizendo? Então, meu filho, depois que você se aprofundar nas minhas palavras, na boa nova do Evangelho, depois que você conhecer o Consolador prometido, que eu vou lhe enviar, eu rogarei ao Pai, ele fala assim, né? Rogarei ao Pai para lhes enviar um outro Consolador. Depois, então, que a gente conhecer esse outro Consolador prometido por ele, e ele fala que vai nos mandar um Consolador, porque quando que você consola alguém? Quando esse alguém está sofrendo, quando esse alguém está em dor. Então ele sabia que a humanidade, né, ia estar em dor, ia estar em sofrimento, ia ser materialista, como o ser humano buscou o caminho. Mas o dia que você conhecer a verdade, mas qual verdade? Que verdade que ele está dizendo? Ok? Será que hoje a humanidade, nós ainda vivemos sobre o tacão de muitas mentiras, de muitas inverdades, de falsas premissas, né? Então, nós espíritas sabemos que não existe morte.
Verdade. Nós somos quantos por cento da humanidade? Uns 0,5%? Talvez nem isso. No Brasil nós estamos em torno aí de 2%, 3%, mais uns 4, 5% de simpatizantes. No mundo inteiro, se eu disser que nós somos 0,5% da humanidade, estou dizendo muito. Alguém poderia questionar para mim, mas quer dizer então que a humanidade, para evoluir, conhecer a verdade, ela tem que ser espírita? Não, pessoal. Jesus diz: conhecereis a verdade. Então, a partir do momento que a humanidade conhecer os princípios, hoje chamados de espíritas, mas que vêm para a humanidade como um todo, que são princípios universais, do tipo reencarnação. A humanidade precisa saber a verdade da reencarnação, que a gente volta, a bênção de voltar, ok? E é uma lógica, tudo ensinado por Jesus, e tudo trazido, pelo evangelho mais profundo, que a doutrina espírita, tem que ter uma lógica. Kardec já nos disse: teríamos fé com raciocínio. É óbvio que eu não posso ter uma vida só. Se Deus nos desse uma vida só, a injustiça estaria instalada. Alguns nascem aqui, como nós, cheios de saúde, enxergamos, falamos, andando, conversamos, raciocinamos. Outros já nascem completamente deficientes. Onde estaria a justiça se fosse uma vida só? Alguns nascem em boas condições financeiras, com pai, com mãe para educar, com todo o futuro para frente podendo ser traçado. Outros nascem aqui, a mãe morre no parto, o pai sumiu, ok? Se ainda achou algum parente abnegado, carinhoso, bondoso, para criar aquela, ainda é uma coisa. Quantos são aí, vão para os orfanatos, vai crescendo e ninguém o adota. Quanto mais ano vai passando, mais difícil fica a adoção, Se for doentinho e tiver alguma deficiência, aí que a adoção fica um drama, ok? Seria justo para nós que nascemos cheios de saúde, a esse irmãozinho que não teve pai, não teve mãe, uma vida só, pessoal? É para a gente raciocinar da justeza e da lógica da reencarnação, voltar aqui. Então nós precisamos conhecer a verdade da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, ela tem um condão muito interessante, que Deus, nosso Pai, Ele não nos castiga, não. E também não nos dá prêmio. Ok? Então nascer com saúde, como nós nascemos, não foi um prêmio para nós, não. Há um propósito pela qual nós nascemos com saúde. Nós, numa vida anterior, cuidamos do nosso corpo e, sem saber, cuidamos do nosso perispírito e não danificamos o corpo de outro. Então significa que nós estamos aptos a nascermos na próxima vida com saúde. A lógica, então, de nós hoje, com os recursos que a ciência nos dá, que a medicina nos informa, cuidemos mais ainda da nossa saúde, porque agora nós espíritas sabemos da lei de causa e efeito. Se eu danifico, o meu corpo e por conseguinte o meu perispírito, o reflexo para o meu espírito, que pode chegar do lado de lá adoentado, demonstrando, não tem carne, mas ele está demonstrando pelo corpo perispiritual tumores. Ele pode demonstrar depressão, ele pode estar demonstrando o câncer que ele teve, N problema de saúde, se ele não passou pela doença aqui com dignidade, se ele não passou pela doença aqui com fé, se ele não passou pela doença aqui com uma coisa que é ensinada no Espiritismo com tanta força, chamada resignação. Não reclamemos, não xinguemos, não perdemos a nossa fé, porque eu estou doente, porque eu estou assim, porque eu estou assado. Certo? Não interessa se você é espírita, católico, evangélico.
da Umbanda, do Candomblé, judeu, muçulmano, não interessa. O que interessa é você entender que há um Deus, que esse Deus, repito, não nos castiga, não nos dá prêmio. Se estamos passando por algum problema de saúde, foi porque nós mesmos causamos. Então eu passo por isso nessa vida, tá certo? E vou, numa próxima, colher aquilo que nós construímos da nossa existência passada. Então nós somos hoje, na nossa inteligência, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa saúde física, o que eu construí na vida passada. Somos nós hoje. Perceba a importância da gente estudar, não só as coisas materiais, da coisa do mundo, mas estudar sobre as questões espirituais, para na próxima vida a gente já nascer aqui o mais breve possível, essas nossas lembranças impregnadas na nossa alma brotarem mais cedo possível. Todas as vezes que a gente vê pela internet, olha como que esse menino de 5, 6 anos já toca piano, todos nós ficamos maravilhados. Engraçado, nós paramos para pensar, e nós, com 5, 6 anos na próxima vida, o que nós vamos manifestar? Porque se nós chegarmos, aprendemos bastante sobre os ensinos de Jesus, bastante sobre o Espiritismo, e paremos para pensar, se o Espiritismo tem 169 anos, a doutrina é novíssima, nós somos das primeiras gerações, pessoal, e se a lógica do planeta, da humanidade é evoluir, e precisa conhecer a verdade, que nós estamos conhecendo hoje, a lógica é que a espiritualidade vai e precisa nos utilizar para espalhar a doutrina espírita, esses primados espíritas, em várias comunidades e sociedades do nosso país e do mundo afora. Nós estamos aprendendo aqui hoje, com o Dr. Bezerra, com Chico, com Kardec, e esse aprendizado para nós é para ficarmos só em nós? Ou a espiritualidade superior, você já aprendeu bastante, meu amigo. Você ficou lá no Espiritismo 20 anos, 30 anos, 50 anos. Reencarna de novo, que nós vamos precisar de você agora, lá na Europa. Porque o ateísmo na Europa está crescendo e muito. Vai lá. Então você já conhece que não há fanatismo, o respeito de homem com mulher, o respeito ao diferente. Reencarna num país aí difícil, para você começar a fazer esse plantio lá. O semeador saiu a semear. Nós precisamos ser semeadores também, ok? Então imaginemos as sociedades aí, aonde o Espiritismo está distante, aonde essas verdades de Jesus estão distantes. Nós nos habilitaríamos a reencarnar lá? Nós aceitaríamos uma missão de reencarnar lá? Para as bênçãos, e o propósito de Deus, nosso Pai, de espalhar a verdade aqui nesse mundo. Mas Jesus completa a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, Jesus está dizendo então que o ser humano, 2000 anos atrás e até hoje, está preso. Está preso aqui. Está preso por quê? Ok? E o ser humano, meus irmãos, não sabe disso. Nós espíritas, pelo raciocínio, somos chamados a saber. A frase de Jesus é claríssima. E não é só espírita que tem que entender isso. Não é. Todos os cristãos, de que vertente for, de que linha for, conhecereis a verdade. Ele está falando que a gente não sabe. Tem que ser a verdade. Porque mentira dos homens tem aos montes. E ela vai te libertar. Estamos presos. E o propósito de Deus, nosso Pai, olha só, passamos pela programação reencarnatória, olha o respeito da espiritualidade superior para conosco. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas só escolhe bem, aquele que já tem discernimento para escolher coisa boa. Quem não tem discernimento, como diz os antigos, vai dar muitas e muitas cabeçadas na vida, porque não tem discernimento, ele não tem maturidade, não tem esclarecimento.
Então a espiritualidade quer, né, que a gente tenha conhecimento para usar bem o nosso livre-arbítrio, fazer boas escolhas, evoluir bem. Tá certo? Eu volto então a essa questão de Jesus. A que nós estamos presos? Eu vou daqui abrir um parênteses para uma reflexão que eu estava fazendo lá em casa, né? Eu acordo às vezes de madrugada, começo a fazer uns pensamentos, eu não estou refletindo sozinho. Nitidamente, meu guia espiritual está me respondendo algumas questões que eu fico indagando, né? Nós nunca estamos sós. Provavelmente 90% de nós, se não foi nessa encarnação ou numa próxima, viemos da religião católica. A religião católica, né, exalta muito o espírito de Maria de Nazaré. Então a religião católica tem 2 orações dedicadas a Maria, a Ave Maria, né, e a oração da Salve Rainha. A Salve Rainha. E há uma frase na Salve Rainha que eu quero puxar aqui o fio da meada. A oração começa, né? Salve Rainha, Mãe de misericórdia, a vida, doçura, esperança nossa, salve. A nós brandamos, a vós suspiramos. Em determinado momento a oração fala assim: nós os degredados filhos de Eva. Eu quero pegar por aí, tá certo? Faça ali, né, uma metáfora, como se todos nós, os católicos acreditam, né, que nós somos filhos de Adão e Eva. Nós sabemos muito bem que esses 2 personagens não existem. Adão e Eva representam lá, né, as primeiras civilizações, ok? O nome Adão, na língua suméria, né, e a Suméria foi uma das primeiras civilizações, onde hoje é o Iraque. O nome Adão significa homem da terra. Quer dizer então que tem homem de outro lugar? Aí nós vamos aprender na doutrina espírita, né? Como disse Jesus, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Tá certo? O nome Adão em sumério significa homem da terra. Mas na oração da Salve Rainha, então, está falando que nós somos degredados. O que é degredado? É quem vive em degredo. Degredo é quem foi exilado, quem foi preso. Então, exemplo, né? Os inconfidentes mineiros, Tiradentes foi enforcado, todos os demais foram degredados para a África. Nunca mais voltaram ao Brasil, morreram por lá, foram mandados para uma terra estranha. Quer dizer então que nós aqui da humanidade estamos degredados? E a oração católica é que diz isso? Quer dizer então que os padres sabem que nós estamos em degredo? Os bispos sabem, os cardeais sabem e não ensinam? Porque aqui na doutrina espírita nós sabemos que boa parte de nós não somos daqui. Estamos num mundo de provas e expiações. Essa frase que nós deveríamos colocar na cabeceira da nossa cama, na porta da nossa geladeira. Mundo é um mundo de provas e expiações. Se é um mundo de provas e expiações, né, aonde espíritos difíceis, próprio para nós, então nós vamos ter gente difícil na nossa família, nós vamos ter amigos difíceis, nós vamos ter inimigos e adversários difíceis, encarnados e desencarnados, pessoal. O mundo, o planeta Terra, é um mundo próprio para nós enfrentarmos esse tipo de problema, ok? Então nós vamos enfrentar sim espíritos gananciosos, espíritos invejosos, ok? Espíritos ciumentos, violentos. Nós vamos enfrentar todo tipo de coisa, porque nós ainda não nos melhoramos para não sairmos desta escola chamada planeta Terra. Vamos chamar de escola. Eu posso olhar o planeta como uma prisão. Nós estamos presos mesmo, não podemos sair daqui. Até os que desencarnam, tá certo? Não saem daqui. Estão na órbita do planeta Terra. Alguns mais elevados já são levados para mundos
um pouco melhores, de regeneração, né? Como se diz lá nas bem-aventuranças, né? Eu adoro falar isso. Provavelmente da vez passada eu falei e vou repetir. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Que os mansos, os que forem do bem, os que forem pacíficos, os que forem de concórdia, se você é uma pessoa positiva na sua sociedade, na sua família, se você for manso, você vai herdar a terra. Você vai voltar, meu filho, no mundo de regeneração. É isso que ele está dizendo. Entende? Mas em compensação, nós já sabemos, por várias revelações espíritas, né? De que os bravios, os violentos, os que estão atrapalhando o planeta Terra, estão sendo retirados. Obviamente, para o mundo adequado à personalidade deles, ao caráter deles. Mundos atrasados, tá? Tal qual os capelinos. Então a turma que estava lá, num planeta lá da constelação de Capela, atrapalhando o desenvolvimento lá, tira eles daqui, vem para a Terra. A Terra, o mundo primitivo, atrasado, vieram para cá. A turma que hoje, em 2026, no planeta Terra, está dando problema aqui, né? Não julgueis para não ser julgados, mas lembremos-nos, né? Com indulgência, lembremos-nos. A turma que está na corrupção, está faltando hospital, não tem escola, não tem estrada, e o problema é a corrupção, né? A turma que está aí explodindo caixa eletrônico, novo cangaço. Meu filho, você está atrapalhando o planeta Terra, você está nesse assalto aí há quantos anos? A turma que está fazendo guerra, aqueles que não conseguem se controlar, estão aí na pedofilia, os desatinos sexuais que nós estamos vivendo no mundo, ok? Os traficantes de droga. Porque o traficante de droga, pessoal, ele está infelicitando a quantos? Pare para pensar. Quantas mães choram por conta da ação do traficante? Pare para pensar. Esse espírito vai continuar? Não julgueis para não ser julgados, né? Mas do jeito que ele é, só pensa nele, egoísta, vendo um prazer viciante, que vai matar o indivíduo. Mas eu quero me encher de dinheiro. Esse indivíduo está atrapalhando o desenvolvimento da sociedade. A tendência dele não é ser retirado da terra. Paremos para pensar. E paremos para pensar de que lado nós vamos ficar nessa história. Entende? E vamos entender a oportunidade, então, da nossa reencarnação. E vamos entender, então, a bênção do Espiritismo ao nos esclarecer isso. Tá certo? E a gente faz, então, sabemos, temos o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas. Tem cabimento um espírita está numa empresa, né? Ou está num órgão público, e esse espírita cair na corrupção? Olha, meu Deus do céu. Espírita, meu amigo, você não é. Você podia estar frequentando, ouvindo as lições, gostava dos livros, gostava das palestras, mas, como diz Allan Kardec, conhece-se o verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral e os esforços que faz para domar as suas más inclinações, suas más tendências. Se nós não somos corruptos, se nós não somos traficantes, se nós não somos ladrões, assassinos, generais que estão aí fazendo guerra e matando milhares e milhões, pessoal, nós já aprendemos a controlar um pouco as nossas más tendências. Já fizemos, mas pelo menos esses escândalos nesse nível nós não fazemos mais. Evoluímos, pessoal. Evoluímos. O quanto de dores nós passamos para nós cairmos na real, né? Mas caímos, acordamos. Podemos e devemos estar falhando muito ainda porque não fazemos o bem que poderíamos. Muito provavelmente a gente ainda faz pouco, tá certo?
mas nós estamos nos qualificando, andando devagar, mas nós estamos andando, tá certo? Então nós temos que nos libertar, né? E Jesus então está dizendo que nós estamos presos a quê? Presos à ignorância, pessoal. Há uma frase do Buda, e eu acho que essa frase, acho que ele falou isso encarnado, não, provavelmente desencarnado, alguma mensagem que ele mandou aí, quando ele fala que o problema do mundo hoje não é a luta do bem contra o mal, tá certo? Ele fala que o problema do mundo hoje é entre o conhecimento e a ignorância. Pensem aí nos líderes do mundo hoje, os importantes que dirigem as nações, cheios de bombas, né? Aviões, não sei mais o que, tararê. Se essa turma soubesse o que lhes aguarda, eles fariam? Para pensar. Nosso irmão José Raul Teixeira, eu não me esqueço disso, né? Isso é coisa que eu assisti há uns 20 anos atrás. Raul ainda fazendo aquelas palestras maravilhosas que ele fazia, muito bem de saúde na época. Ele falou que perguntou ao espírito Camilo, que é o seu guia espiritual, o que seria feito dos políticos brasileiros, 20 anos atrás, né? Dos políticos brasileiros. E por que ele perguntou? Não é porque se nós voltarmos desde Pedro Álvares Cabral, nós vamos construir uma história de desvios, de corrupção, de roubalheira, tererê. Ele perguntou o que seria feito dos políticos brasileiros. Aí disse que o Camilo respondeu para ele: voltarão todos no cabo da enxada, para aprenderem pelo valor do trabalho sofrido, doído, reparar tudo o que desviaram. A questão é, quantas encarnações serão necessárias? A questão é, se o Brasil está se modernizando, e muitas das vezes na nossa agricultura o negócio agora é trator, não tem mais cabo da enxada, não está subentendido aí que eles vão reencarnar em outros países mais atrasados, ou mundos mais atrasados, que estejam no cabo da enxada? Só para nós pensarmos e entendermos o que nós fazemos da nossa própria vida. A ignorância do mundo é terrível. É o assaltante que está lá, assalta, dá um tiro no peito do cara, o cara nem reage, certo? Ignorância total, certo? Nós estamos vivendo essa onda aí, essa epidemia, né? Que não é nem silenciosa, não, é epidemia gritante, né? De feminicídio, homens machistas batendo em mulher, matando as mulheres. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. Se não me obedecer, eu mato, e matam mesmo. E detalhe, pessoal, não é só homem de 40, 50, 60, não, tem jovens matando namorada, matando. Tem cabimento um negócio desse? Ele não tem conhecimento, meus irmãos, da lei de causa e efeito. Entende? Ele não tem conhecimento disso. Ignorância. Jesus nos fala para a gente conhecer a verdade vai nos libertar. Ele está nos dizendo também do materialismo. O conceito de felicidade que nós temos aqui no mundo. Tem que ter dinheiro. Meu filho arrumou emprego, está muito bem, está ganhando tanto. É o conceito que todo mundo tem de fulano estar bem, ter dinheiro. Entende? Fulano é um empresário rico, poderoso, tem não sei quantos empregados, empresas aqui e acolá. Todo mundo admira. Nossa, como é que ele construiu isso, hein? Ninguém quer saber, né? A felicidade é comprar. O ter matéria e ter sentimento e ter espiritualidade e o tesouro de enriquecimento da nossa alma. Nós não vamos desenvolver a riqueza, o brilho da nossa alma, pessoal. O materialismo toma conta do ser humano, certo? Nós estamos presos a isso. Quanto mais presos estivermos, mais continuaremos a reencarnar em mundos de provas e expiações. Ok? Essa que é a questão. E Jesus quer que a gente se liberte. Se a Terra está caminhando para se tornar um mundo de regeneração, e nós ainda presos nessas ignorâncias, nesse materialismo, no orgulho, no egoísmo, eu estou dizendo aqui que nós vamos continuar então presos a mundo de provas e expiações.
Óbvio, então nós vamos sair daqui. Se o mundo vai se regenerar, a humanidade vai se regenerar. Quem é que vai ficar aqui ali? Os santos? Se for ficar santo, não fica ninguém. Ninguém. Vai ficar quem estiver aqui interessado em se voltar para o bem. Essa que é a questão, né? Todos aqueles, né, que dê um pouco de si para o seu próximo, ele está se voltado para o bem. Fica, porque como nos diz Kardec, Emmanuel repete isso, né? De que no mundo de regeneração nós ainda seremos carne, ou seja, reencarnaremos. Então a humanidade vai melhorar. Nós vamos ter mais consciência para não destruir a natureza. Nós vamos ter mais consciência para não poluir as águas, né? Pessoas passando fome e a nossa agricultura produzindo cada vez mais. Isso vai ser um escândalo, isso é um absurdo. Como é que a produção agrícola está aumentando? E bilhões no mundo passando fome. É o nosso orgulho. Não se divide as coisas. Não se leva o progresso a todas as sociedades, a todos os agentes. Pessoal, quanto que custa um porta-aviões de guerra? 100 bilhões de dólares. Vocês imaginem 100 bilhões de dólares aplicado, pessoal, na agricultura lá da África, construindo escola, construindo hospitais, submarinos, mísseis, ok? O míssil voa 14 mil quilômetros e atinge o alvo lá exatamente. Custa milhões e milhões de dólares. Já pensou isso desenvolvido para o bem, pessoal? O que a luz do Espiritismo nós temos que entender? Então o ser humano, a nossa humanidade, no século 20 e 21 que nós estamos, já tem recursos suficientes, conhecimentos tecnológicos suficientes, já tem materiais suficientes para que o bem-estar da nossa população, todos, os africanos, os asiáticos, todos, sem exceção, vivam com dignidade, vivam bem. E está aí as entidades filantrópicas tendo que distribuir comida, porque as pessoas, você chega nos hospitais, pessoas que não têm falta de acesso, e o mundo gastando dinheiro com armas. Percebe? É o interesse dos nossos irmãos das trevas. Façam guerras cada vez mais guerra. Quanto mais matança e dor tiver aí, é o que nós queremos. Tá certo? Quanto mais revolta tiver aí, é o que nós queremos. Entende? Então o ser humano precisa conhecer essa verdade para ele se libertar dessa situação, né? O ser humano, a nossa humanidade ainda é muito orgulhosa, certo? Eu sou da família tal, meus descendentes são lá de Portugal, da Alemanha. O pessoal tira uma onda com esse negócio. E daí, meu filho, você já aprendeu sobre reencarnação? Seu avô, seu bisavô, né? Veio lá de Portugal e de repente, na época, você estava lá na África. Já parou para pensar sobre isso? Para que esse orgulho bobo dessas descendências? Bobagem. Entende? Seu filho amanhã que você vai ter, seu neto amanhã que você vai ter, esse espírito vem de onde? Você não sabe. Entende? Então essa bobagem, dessa linhagem, esse orgulho que a gente tem, bobagens atrás de bobagens. Tá certo? A gente precisa conhecer o Espiritismo e ir raciocinando sobre isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 5 a 8, há várias citações aqui do Espírito da Verdade. Ele fala sobre essa questão de conhecimento, de libertação. Eu grifei algumas aqui, só para a gente refletir aqui rapidamente. No item 5, a primeira frase dele: venho, o Espírito da Verdade, tá? Falando a Kardec. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Está falando que nós nos transviamos como outrora. Então ele já veio antes. Quem que é ele, hein? Na cara que é Jesus, né? Não enxerga quem não quer. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Eu tenho que dissipar a escuridão. Eu tenho que iluminar vocês.
pelo conhecimento, senão vocês vão continuar errando. Guerras e mais guerras. Se nós pegarmos, né, não muito longe não, se nós pegarmos desde Moisés para cá, né, é um manancial de sangue, de matança de humanidade. Guerras e mais guerras. Dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, não preciso nem dizer quem que é. Tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande. E continua, né? Ele fala assim: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Olha a clareza, gente, olha a clareza, né? Ele fala: não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos. Qual que é o facho que a clemência divina está nos colocando nas mãos? A doutrina dos Espíritos. Trouxeram o Evangelho novamente, agora com mais profundeza. Agora que a humanidade é um pouco mais amadurecida, porque em 1857, quando o Espiritismo, né, formalmente nasceu, então o Espiritismo, em abril desse ano aqui, fez 169 anos. Repito que nós somos do início, gente. Nós precisamos aprender bastante, precisamos reformar bastante a nossa maneira de ser, para nós sermos os braços e as vozes dos Espíritos, hoje e sempre, e em qualquer lugar aonde eles pedirem que a gente esteja. Bom para nós receber uma missão dessa. Então, não vos afasteis, né, a doutrina espírita para vos clarear o caminho e reconduzir-vos. Reconduzir. Então, por que ele usa essa palavra? Reconduzir-vos. Porque nós já fomos conduzidos um dia e nós nos afastamos do caminho. Reconduzir. Filhos perdidos. Então é por isso que lá na oração da Salve Rainha, os católicos que sabem muito bem disso, estão dizendo que nós estamos em degredo, nós somos degredados, tá certo? E repito, então por que os católicos sabem disso, mas não explicam? Por que não abrem o jogo? Por que não ajuda a nossa humanidade a avançar mais rapidamente? Espírita, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, está tudo aqui no item 5, instruí-vos, esse é o segundo, ok? Venham instruir, o tempo todo ele está falando, nós precisamos de instrução, precisamos de conhecimento. A gente ouve às vezes pessoas falando, espírita, gente, espírita com 30, 40 anos de espiritismo, não precisa te preocupar muito com esse negócio de estudar, não. A pessoa tem que ser pessoa boa, mudar. Claro que você tem que ser uma pessoa boa. Claro que você tem que moldar o seu caráter firme, forte no bem. Mas é preciso estudar sim a doutrina. Entre aqui nos grupos de estudo da casa. Todos os grupos que tiver, que você puder acompanhar. Entende? Desenvolva o gosto, o prazer de se instruir. E o Espírito da Verdade vai falando: venho instruir e consolar os pobres deserdados. A doutrina espírita ela é consoladora. Particularmente eu acho que o que mais nos consola diante da doença, diante de um parente ingrato, diante de uma situação financeira difícil que o indivíduo pode estar passando aqui, ok? O que nos consola, pessoal, é ter conhecimento de que a vida continua, é de que nada, não existe acaso. Essa informação que a doutrina espírita nos dá, de que não existe acaso, é um negócio para nós pensarmos todos os dias, sem ser fanático. Então pense na vida do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, na sua, dos seus irmãos. Engraçado, nós somos irmãos, mas nós somos diferentes, né? Por que aconteceu isso com fulano e com Beltrano não? Entende? Não existe acaso. De novo, se existisse acaso, se existisse sorte, se existisse azar,
Deus seria injusto, um teria sorte, outro teria sofrimento. Olha que negócio é esse? Está errado. Não há caso, tudo tem uma razão de ser. Ok? Consolar os pobres e deserdados. Veio dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Se estamos no mundo de provas e expiações, todos os 8 bilhões de encarnados aqui estamos passando por provas ou expiações. E os irmãos que estão para reencarnar, presentes aqui nessa reunião, não os vejo, não tenho evidência, ok? Mas a gente sabe que de repente cada um de nós aqui trouxe a sua nuvem de testemunha. Trouxemos, o salão está lotado, tá certo? Todos os que estão para reencarnar, pessoal, virão aqui passar pelas suas provas e suas expiações. A lógica do raciocínio então nos leva, se eu sei no nível espiritual e moral que eu ainda estou, que é possível numa próxima encarnação eu ter expiação, a lógica, pessoal, hoje, 2026, sábado, 2 de maio, né? A lógica não é nós começarmos, como diz os espíritos, né? Colocar a mão na charrua, arregaçar a manga e trabalhar no bem bastante e mais um pouco, para mim já ir abrandando a minha expiação. Qual de nós aqui quer prova pesada? Ninguém quer. Mas a gente sabe que se a prova pesada vier, se a expiação pesada vier, é porque a gente precisa. Ao saber dessa lógica, dessa misericórdia de Deus, isso nos consola. Então eu, Eli Rosa, falo muito lá na minha casa espírita lá em Viçosa, com todo mundo, gente, o que nos consola no espiritismo é o esclarecimento. Esclarece-se que você vai se consolar. Não tem sentido espírita ter medo da morte, mas nós sabemos que a morte não existe. Eli, eu tenho medo, eu não sei o que eu vou encontrar. Não sabe o que você vai encontrar? Nós viemos de lá. Como é que eu não sei? Podemos não lembrar. Se o Espiritismo nos mostra com total clareza que nós já reencarnamos várias vidas, então nós já morremos e nascemos quantas vezes, meus irmãos? Por que ter medo? E o Espiritismo então vai nos consolando, nos esclarecendo que nós somos de lá e não de cá. Nós estamos aqui por necessidade, mas nós somos de lá, livres do corpo físico. Nós não fomos feitos para estar no corpo, estamos por necessidade. A reencarnação é uma necessidade. Estamos degradados, meus irmãos, como nós rezávamos a oração da Salve Rainha, e não sabíamos o que estava falando, certo? Quando Jesus fala para Nicodemos, né? O diálogo que eu mais gosto lá do Evangelho, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas, a verdade, o negócio começa com Nicodemos. Ele vai escondido procurar Jesus, tal. Aí, em determinado momento, ele fala assim: mestre, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Aí, Jesus fala com ele: você vai ter que nascer de novo. Ele não entende, né? Eu, um homem velho, vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Como? Pensando materialmente. Eu vou ter que me encolher, voltar a ser criança, voltar a ser um bebezinho, um feto, e voltar para a barriga da minha mãe? Ou Nicodemos, que era um doutor naquela época. Jesus repete para ele: em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não vai alcançar o reino dos céus. Mas no final desse diálogo, há uma frase de Jesus interessantíssima. Primeiro ele dá um puxão de orelha no Nicodemos, né? Dá um puxão de orelha nos orgulhosos. Ele vira e fala assim: mas como tu, que é um doutor em Israel, não sabes dessas coisas? O Nicodemos era um doutor, era um professor, dava aula para os fariseus e não sabia nada de reencarnação. É isso que Jesus está dando um puxãozinho de orelha dele, com toda elegância, né? É isso que a doutrina espírita dá um puxão de orelha nos doutores de hoje. Mas como? Você não sabe dessas coisas?
E depois Jesus fala ainda para o Nicodemos. É um outro puxão de orelha, mas aí já é um alerta. Ele vira para o Nicodemos e fala assim, né? Como que você quer saber das coisas do céu? Porque o Nicodemos queria saber o que é que ele precisava fazer para ir para o reino do céu. Como se você quer saber do reino do céu, se você não sabe das coisas da terra? Saber de reencarnação é saber de coisa de um planeta que ainda precisa de reencarnar, o planeta da Terra, saber das coisas da Terra. Façamos então um raciocínio: quantos bilhões não sabem nada de reencarnação? Eis o problema. 8 bilhões de encarnados. Eu estou chutando aqui que nós somos 0,5%, talvez nem isso, que sabemos de reencarnação. Precisamos desencarnar e chegar do lado de lá com consciência. Chegar, espíritas, deveríamos todos nós chegar no plano espiritual bem. O que eu digo bem? Serenos, sem dar trabalho aos nossos guias espirituais, sem dar trabalho à espiritualidade, sem estar lá chorando, desesperado, com saudade da família. Meu Deus, e a família nossa do lado de lá que nós temos? E os amigos do lado de lá que nós temos? E quantas vezes já aprendemos aqui na casa espírita que a verdadeira vida é do lado de lá? Então por que eu vou chegar lá chorando, desesperado? Porque meu filho ficou, minha esposa ficou, minha mãe, meu pai, meu emprego, meu dinheiro ficou. Tem sentido? É a falta do conhecimento, pessoal. É a falta do conhecimento. É preciso a gente ler essas coisas, o Evangelho de Jesus, ler as lições de Kardec e entender o que está sendo dito para nós. Nós vamos sentir saudade, mas é óbvio. Se você não sentir saudade dos seus familiares, você não tem amor por eles. Óbvio que nós vamos sentir saudade. Mas entender, né? Que nós vamos poder voltar a visitá-los. Contar um segredo para vocês. Segredo nada, eu conto para muita gente. Minha mãe desencarnou em 2019. 91 anos. Minha mãe, até uns 2, 3 meses antes de desencarnar, ela fazia hidroginástica. Certo? Beleza. Começou a ter falta de ar, coração fraco. Ok. Tá bom. Católica fervorosa, né? Muito bem. 3 anos atrás, um dos meus sobrinhos teve o segundo filho dele. E esse menino nasceu com um probleminha lá de saúde, que ele teve que ficar no hospital mais alguns dias. A mãe dele chorando muito, aquele negócio todo, e a família do lado de lá, né, da outra avó, também católicos fervorosos, marcaram um dia de oração lá na casa da outra avó. Foi todos os tios, o meu sobrinho, que era o pai, tá certo? E uma tia do lado de lá, e católica, canta na igreja, ok? Médium. Ela é médium. Ela foi conversar um dia comigo sobre os problemas que ela estava tendo. Eu detectei assim, uns 3 tipos de medium, de faculdade mediúnica que ela tinha. Ok? Beleza. Rezaram então para esse meu sobrinho neto, né? Rezaram com fervor, com fé, dentro da crença deles católica. Dia seguinte, o meu sobrinho, pai desse neném, que estava no hospital, falou para mim: tia Eli, sabe o que foi, ô Marcos? Vó, que é a minha mãe, né? Teve na reunião ontem, mandou um recado para o senhor. O que ela falou? Através dessa menina que é médium, né? Ela falou que ela está muito bem onde ela está. Que beleza. É claro que eu sabia que ela estava bem, poxa. Minha mãe era uma mulher de fé, foi uma boa mãe, não tem problema nenhum. Mas a gente vai pegando o fio da meada. Hoje nós somos 5 filhos da minha mãe vivos. Ela só mandou falar para mim, porque eu era espírita. Eu sabia dessa realidade do lado de lá.
Ela não falou para minhas irmãs, não falou para o meu irmão, falou para mim. Passa-se um ano e pouco, estou eu numa casa espírita lá em Ponte Nova, num grupo de estudos, tá certo? Pouca gente, 6, 7 pessoas. A dirigente da casa, médium vidente, parou a reunião. Ele parou a reunião. O que foi? Eu preciso falar com você, que a sua mãe está sentada aí do seu lado. Minha mãe está sentada aqui. Tá. Nesse dia eu não tive reação de falar nada. E ela falou assim, ela está aqui muito feliz, que não sei o que, está falando que não sabia que você falava essas coisas assim, que agora ela quer participar de várias reuniões. Será que ela está aqui no Bezerra, pessoal? Não sei, né? Pessoal, foi a segunda vez. Passa-se uns 3, 4 meses. Estou eu na Casa Espírita de Teixeira, cidadezinha do lado lá de Viçosa. Grupo de estudo, Livro dos Espíritos, estamos lá estudando. A médium dirigente da casa, também vidente, para a reunião. Eli, sua mãe está aqui, meu filho, sentado aqui. A minha esposa estava, né? Entre a sua esposa, não sei o quê. Aí esse dia eu consegui falar, né? Conversei com ela, agradeci ela ter sido minha mãe, sabia que ela estava bem, e que ela viesse todas as vezes que nós estivéssemos em reunião. Não sei se ela está aqui, pessoal, acompanhando, né? Essa bênção de nós estarmos aqui em prol do Evangelho. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Como a gente lê na revista Espírita, em vários e vários textos, que os nossos entes queridos não nos abandonam. Não há essa separação física. O corpo deles, do pó viestes, ao pó voltarás. Em espíritos vivíssimos. Eu vivenciei isso com minha mãe. Entende? Por que a espiritualidade vem falar isso? Por que a doutrina espírita vem mostrar tanto isso? É para nós sairmos desse desespero, desse sofrimento, quando morre alguém na nossa família. E o desespero, a revolta, o choro que não passa, faz muito mal a eles, do lado de lá. E quando eles são acolhidos pela espiritualidade, e a espiritualidade sabe que nós estamos aqui chorando, desesperados, a espiritualidade não deixa eles vir, não. Deixa a família lá acalmar, depois a gente leva. Agora, se o nosso choro revolta principalmente, porque o médico errou o tratamento, o bandido atirou, por que ele fez isso? O que significa? A nossa revolta prende eles aqui. Aí o guia espiritual quer levá-los, né? Aí junto o nosso guia espiritual, o guia espiritual da família, o guia espiritual do nosso, não consegue levar, porque ele está preso no nosso desespero, no nosso sofrimento. Falta de conhecimento, pessoal. A gente se prende e não liberta eles também. Entende? Então, outro exemplo do que é conhecimento, do que isso, a falta disso atrasa a nossa humanidade. E vamos encerrar que o tempo está passando. Olha só, em 1964, 62 anos atrás, né? 62 anos atrás, o Papa da época da religião católica, Papa João XXIII, ele toma uma decisão, e muita gente foi contra, e é contra até hoje, das missas deixarem de ser em latim. Então as missas agora eram na língua de cada país, de cada povo. Pare para pensar. Então um espírito que desencarnou até 64, ele nunca viu um padre pregar sobre o Sermão da Montanha, porque era em latim. Ele nunca viu nenhuma parábola, porque era em latim. Pare para pensar a gravidade disso, pessoal. Quantos milhões, então, pelo mundo afora, desencarnaram de Jesus até 1964, sem ouvir o Evangelho? Percebam o que a humanidade sabe dos ensinos de Jesus. Perceba essa massa desencarnada hoje. Quantos já voltaram? De repente nós, né? A meninada aí. Se desencarnaram até 64, não ouviram ensinamento de Jesus, pessoal. Ouviram algumas pinceladas, algumas coisas poucas. Alguns, como Eurípides Barçanufo,
que recebeu a Bíblia do padre para ele ler, e o padre passou a Bíblia para ele ler, antes dele ser espírita, escondido. Porque lá na época, 1920 e pouco, lá em Sacramento, e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? As pessoas não podiam ler a Bíblia. O padre passou para ele escondido. Quando eu li isso na biografia do Eurípides de Bassanufo, você vai enxergar então a nossa humanidade. Aí, ó, por que as pessoas não sabem nada? Quer dizer então que a igreja sabia disso, entendeu? E a igreja escondeu. Então essa massa que desencarnou até 64, pessoal, agora precisa das casas espíritas, precisa de nós, meus irmãos. Quem aqui gosta de fazer palestra, eu não gosto de grupo de estudos, precisa das nossas leituras, das nossas explicações para eles ouvirem. Quantos estão perdidos aí pelas ruas, e a espiritualidade traz eles às casas espíritas para nos ouvirem, falar dos ensinos de Jesus, que isso foi negado à humanidade, pessoal. Esse simples fato das missas deixarem de ser em latim, entende? Nos faz então entender o para trás. Éramos nós. O que nós aprendemos? Nada, sabíamos nada. E aí a bênção de cada um de nós hoje está dentro do Espiritismo. Então que a gente entenda, né? Conheça a verdade de Deus, a verdade da imortalidade da alma, a verdade da reencarnação, a verdade da comunicabilidade dos espíritos, saber sobre mediunidade. Mediunidade não é sofrimento, não é terror, é uma ferramenta que foi dada a alguns seres humanos aqui necessitados para avançar, pessoal, na sua própria evolução, atendendo aos espíritos que precisam ser socorridos. A verdade da pluralidade dos mundos habitados, né? A verdade sobre lei de causa e efeito. Tá certo, pessoal? Meus irmãos, é um prazer tão grande falar. Se deixar, a gente vai, né? 8h30, 9h, 9h30. Compreender Jesus é libertar-se da preguiça, libertar-se do medo, libertar-se das religiões dos homens, libertar-se do fanatismo, libertar-se das obsessões. Olhem para o mundo aí hoje, o sofrimento das pessoas sofrendo com obsessões, influências espirituais negativas, essa onda de suicídio que nós estamos aí, está na cara, ok? Mas nós temos que entender, porque um dia um irmãozinho desse vai pedir socorro para nós, pessoal. Aí nós temos que ter mínimo conhecimento que a espiritualidade já nos trouxe, libertando a nós e libertando a eles também. Que Jesus nos abençoe muito, hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é hora de nós falarmos com aquele que nos enviou até aqui, agradecendo ao Eli por nos trazer essas reflexões e considerando que nós estamos no mês da família, agradecer imensamente a Deus pelo berço que Ele nos concedeu e sermos também o berço que acolhe tanto os nossos familiares quanto as pessoas que vêm até nós. Então, eu sempre falo que a nossa oração começa com a respiração. Fechemos os nossos olhos, isolando-nos do mundo ao redor. Coloquemos corpo e alma numa só sintonia. Deus, assim como nos enviastes para essa escola bendita que é o planeta Terra, com um programa de estudo que com certeza transformará esse carvão que ainda somos em um diamante brilhante. Ajuda-nos a cumprir cada etapa. Ajuda-nos a olhar o nosso próximo como aquele
que de mãos dadas nos ajudará a vencer as tribulações, as vicissitudes, as dificuldades. Que sejamos o Cirineu, que vê, ouve o outro a sofrer e se põe ao seu lado. E que no decorrer desse aprendizado, dessa fraternidade, ensinemos uns aos outros o conteúdo da doutrina espírita, que fará de nós joias amorosas a ornamentar o coração de Jesus. Abençoa-nos, proteja-nos, faze-nos verdadeiramente os novos semeadores. Graças te rendemos, Pai amado, hoje e sempre. Assim seja.